dia. E em relação ao projeto para a criação do cargo de assistente social, disse sobre sua posição favorável ao projeto que não foi pela pessoa que vai ocupar o cargo, nem tampouco pelo prefeito. Disse que não se pode vincular a criação de um cargo ao aumento dos servidores públicos, mas que já esteve em conversa com o prefeito, prometendo que vai continuar o diálogo para que seja concedido o reajuste real, assim como o pagamento da progressão dos servidores no município. O vereador Hélio Seis de Brito, usando a palavra, falou sobre sua posição favorável ao cargo de assistente social, por reconhecer a importância do mesmo. Comentou também sobre alguns assuntos já mencionados em reuniões anteriores, como os problemas na rua Lucas Alves, mas que em contato com o Departamento de Obras, o mesmo já estuda possibilidades para solucionar o problema vivenciado por aqueles moradores e acredita que logo dará início a esses reparos. Aproveitou também para parabenizar todas as mulheres pelo dia, agradecendo a palavra. O vereador Mozart comentou sobre a indicação apresentada pelo colega Antônio César, sugerindo homenagear o senhor Alberto Emiliano, com seu nome, em uma sala do Teatro Municipal, e disse que tem acompanhado o trabalho nas obras do Centro Cultural, da qual está sendo bem desenvolvido pela empresa prestadora do serviço, e acredita que em breve o trabalho já estará concluído, o que causará orgulho para a nossa cidade, e até motivo de inveja às cidades vizinhas, pelo bom trabalho executado. Finalizando, também parabenizou todas as mulheres pelo seu dia especial. O presidente Ismael também parabenizou as mulheres pelo dia e lembrou a todos os vereadores da audiência pública que será realizada pela Prefeitura para demonstração e cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015, nesta Casa de Leis. Agradeceu também a presença do público presente, convidando para outras reuniões da Casa. Parabenizou também a primeira votação favorável ao projeto para o cargo de assistente social e espera que a candidata ao cargo desenvolva um bom trabalho. Disse ainda que se envergonha de fatos que acontecem, apesar de saber que o voto é soberano e que o vereador tem o direito de votar segundo a sua consciência, de ter que finalizar uma reunião com a presença de policiais militares para registrar um boletim de ocorrência simplesmente pelo fato de um vereador votar a favor e ser desrespeitado por sua posição, enfatizando seu descontentamento e vergonha perante o público pela primeira vez nesta casa, mediante a este exposto e pelo desrespeito de ambas as partes. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da relação de correspondências recebidas durante a semana. As correspondências encontram-se à disposição dos vereadores e cidadãos na secretaria. Ofício número 17, protocolado nesta Casa de Leis, em 14 de março, respondendo ao ofício enviado por esta Casa, convocando o senhor Carlos Aureliano Fávero para prestar esclarecimentos de forma presencial sobre alguns assuntos pertinentes ao Departamento de Obras do município, onde o mesmo justifica sua ausência nesta sessão ordinária por não poder contribuir em quase nada com a demanda elencada, e pontuando alguns nomes responsáveis por algumas obras do município para maiores esclarecimentos. Ofício do deputado federal Diego Andrade, informando a indicação junto ao governo federal de recurso no valor de R$250 mil para a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde de nosso município. Esse recurso terá como objeto melhorias e ampliação dos PSFs da Vila Nunes e Jardim Renovação, atendendo o pedido do grupo do PSD de Guaranésia. Vamos às indicações de hoje. Indicação número 70, que sugestiona ao Executivo manutenção nos aparelhos de televisão dos postos de saúde da família. Autoria, vereador Felipe. Felipe Nájila Haddad, vai fazer a defesa da sua indicação? Sim, boa noite a todos. Rapidamente, só para registrar que esse é um pedido de alguns munícipes que
que alegaram que algumas ou quase a totalidade das televisões dos postos de saúde carecem de reparos. O pedido já foi feito uma vez verbalmente, providências não foram tomadas, então resolvi fazê-lo por escrito. Só isso. Vamos agora, você vai fazer uma parte? Só queria fazer um comentário, senhor presidente. Na última reunião, eu havia comentado aí da falta de manutenção nas telhas dos PSFs. E se eu não estiver enganado, na sexta-feira, devido à chuva, o pessoal da direta não pôde fazer manutenção no sistema de monitoramento no PSF do Renovação. Na madrugada, a molecada quebrou a vidraça da frente, roubou a televisão e o aparelho de DVD. Então, só achei oportuno o comentário, visto a indicação do nobre amigo, porque o PSF lá agora vai ficar sem televisão, pelo menos por enquanto, e eu culpo parte disso a administração, porque se tivesse feito as manutenções nos telhados e não tivesse água empoçada, o pessoal da segurança ia lá, fazia a manutenção, o alarme estava funcionando perfeitamente e poderia, com isso, ter evitado o assalto. Então, eu só queria fazer esse comentário e parabéns ao nobre amigo pela indicação. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 70. Favor pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. A votação única da indicação 70/2016, definida 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 71, que sugestiona ao Executivo manutenção da praça no bairro Coab 4 e também que implante o trabalho de garis no bairro mencionado. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. Vereador José Osmar da Costa Júnior, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Muito breve, senhor presidente. É só ter a manutenção na praça, né, e implantar. Isso é um pedido que eu já venho há muito tempo, né, mandando ao Executivo, que implante aí, né, garis na Coab 4, que lá não tem esse serviço de limpeza. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de solicitar uma parte ao vereador Junim, para tratar do assunto, como o pedido de convocação do senhor Carlos Fávero tem a ver com o assunto elencado na indicação. Eu gostaria de fazer um breve comentário de que um dos assuntos que a gente ia tratar, para que todos saibam, ele declinou da convocação por absoluta falta de conhecimento técnico. Agora, a pessoa ela é responsável pelo departamento de obras e ela não tem conhecimento técnico da pasta que ela é responsável. Eu achei um absurdo. E dentre os assuntos que seriam elencados é a questão do gari. Então, acho que essa indicação do vereador Juninho vai ficar órfã de resposta também, porque quem lá ocupa o cargo não entende nada e não pode influir e nem acompanhar a execução diária dos serviços afetos ao departamento. Muito bem. Eu acho que o certo era fazer que nem fizeram com o Lula, né? Mandar a polícia buscar ele, para ele vir dar explicação para a população. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação número 71. Favor se pronunciar o vereador que for contrário à matéria. Definida 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 72, que sugestiona ao Executivo providências no serviço de limpeza nos terrenos baldios do Parque do Trevo e que se faça o corte do mato lá existente. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. José Osmar da Costa Júnior vai fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Que, como já existe a lei, que a prefeitura faça cumpri-la, né, e mande notificação nos terrenos baldios que estão cheios de matos, e posteriormente aqueles que já fazem parte, né, da cidade, que limpem, porque muita reclamação do Parque do Trevo, que é um bairro completamente abandonado, não só por essa gestão, mas pela gestão, os outros gestores que vieram durante os anos. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 72.
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 73, que solicita ao Executivo informações sobre as obras da Escola Dom Inácio João Dalmonte e se já foram concluídas as etapas em atraso e se também já foi dado início nas novas etapas e o porquê do atraso nesta obra. Autoria o vereador José Osmar da Costa Júnior. José Osmar da Costa Júnior vai fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente. Era uma obra para ser concluída em apenas 3 meses, né? E já faz aí praticamente 1 ano e meio, né? E nada mais justo que a gente, como tendo a obrigação de fiscalizar, né, que tenha as respostas para dar para os munícipes. O que aconteceu com a obra, por que atrasou, né? E conto com os nobres vereadores na aprovação dessa tão importante indicação. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação. Favor se manifestar quem for contrário. A votação única da indicação 73, definida 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 74, que solicita ao Executivo prestação de contas dos gastos obtidos com a aquisição dos postes das placas de identificação de nomes de rua, pintura e serviço de colocação das mesmas. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. José Osmar da Costa Júnior vai fazer defesa da indicação? Sim, senhor presidente. Bom, como todos viram, né, foi feito de material reciclável. Nem tudo que se paga barato, se pagou barato, né, sai caro. Saiu mais caro ainda, porque muitos postes já estão quebrados, os adesivos com o nome de ruas já sumiram, já foram arrancados, os postes estão envergados, né, e muitas das placas nem foram colocadas. Então é dinheiro público, dinheiro do povo que foi gasto. Então que ele preste contas e mande toda a tramitação deste projeto. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 74. Favor manifestar o vereador que for contrário à indicação. 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 75, que solicita ao Executivo Municipal, em caráter de urgência, conforme prevê o artigo 86, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, e faça a contratação por tempo determinado de mão de obra para a limpeza e manutenção das estradas de Guaranésia, Fazenda Ipiranga, via Fazenda Onça, que sofreram com a caída de uma tromba d'água, no local deixando as estradas intransitáveis. Autoria, vereadores Antônio Carlos Pitondo, Mozar Carlos de Brito, Laércio Garçom e Diego de Castro. Senhores vereadores proponentes da indicação, querem fazer defesa da mesma? Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. As nossas estradas estão, devido às chuvas intensas na nossa região, principalmente naquela estrada que vai para a Fazenda da Onça e ali na Fazenda Ipiranga, caiu uma tromba d'água. E devido à quantidade de chuva e de acordo com o artigo 86 do parágrafo 9, eu faço a solicitação ao prefeito se ele queira contratar em regime de urgência pessoal para poder colocar em dia essas estradas aí com o mais rápido aí possível, porque talvez seja necessário. Obrigado. Conto com a participação de todos. Se me permite uma parte, nobre. Eu estive hoje conversando com o senhor Luiz Valeriano, né, sobre as estradas, e ele me garantiu que, devido ao atraso, né, das chuvas e ao atraso que ele estava fazendo a terraplanagem, né, da creche para a infância, mas que semana que vem já vai estar nessas estradas, né, fazendo a manutenção. Senhor presidente, gostaria de uma parte também para justificar meu Mas voto. eu sou a favor dela. Eu sou contrário à indicação por alguns motivos. O primeiro é que o que precisa acontecer é a prefeitura saber fazer o serviço nas estradas rurais, que é mal feito. O segundo, que caso careça de mão de obra no departamento para realizar essa manutenção e esse serviço solicitado pelos nobres colegas, nós temos uma outra oportunidade,
que é a contratação dos profissionais da MOG, que a Prefeitura já tem uma parceria. Terceiro, que existe um processo seletivo em vigor que pode ser utilizado também em detrimento da não contratação temporária. E o quarto motivo que justifica meu voto contrário é a preocupação com o orçamento público municipal. Nós tivemos aqui, na quinta-feira, a presença da Silvânia e do Ronaldo, né, do Departamento de Contabilidade, prestando contas, e foi nos mostrado que o gasto com a folha de pagamento do município já está, salvo engano, em 50,3%. E o prudencial que o Tribunal de Contas indica é 51,3%. E eu havia questionado, por exemplo, a questão da terceirização da coleta de lixo, se a despesa com esses funcionários terceirizados entrava na folha de pagamento, que eu pensava que não entrava. E ela diz que entra sim. Então, se ela entra, esse tipo de despesa para contratação temporária, para manutenção de estradas, e também da próxima indicação para contratação de mão de obra capacitada para dar uma força aí no combate à dengue, também entra no percentual de gasto com folha de pagamento. Então, eu acho que é um momento de prudência, eu acho que é um momento de exigir que os trabalhos sejam bem feitos, e elenquei aqui 3 ou 4 opções que podem ser utilizadas antes de gastar. Entendo que a indicação é válida, já fiz na reunião passada ou retrasada um pedido de manutenção nas estradas, mas entendo também, respeito os colegas e o voto democrático de todos, entendo que não é o momento para se gastar com isso, que pode ser resolvido de outra maneira. Por isso eu sou o contrário. Senhor presidente, o senhor me permitir uma parte, o vereador Carlão, eu também entendo que a questão de urgência, né, ela sempre houve. Agora, a justificativa para contratação em caráter de emergência não justifica. Seria justificado se o prefeito, por exemplo, fosse fazer uma contratação de pessoal para cuidar da questão da dengue, né, que hoje é caracterizada... Está em seguida aí, a outra epidemia. é essa. Sim. Aí poderia até acontecer, porque pelo número já é considerado epidemia no município, né? Uma informação até hoje de um funcionário da Vigilância Sanitária e uma matéria que eu vi num jornal regional aí, que Guaranesa, pelo número de habitantes, pela quantidade contaminado, é uma das, se não me engano, a segunda ou a terceira maior cidade que está com esse problema no estado de Minas Gerais. Então, aí caracterizaria, sim, a urgência de estar contratando. E tem essa questão do processo seletivo, que o prefeito pode estar contratando quanto o auxiliar de serviços gerais, para fazer poda de mato, roçada nas beiradas, quanto operador de máquina, para estar usando a outra patrol. Então, não justificaria, e tem a questão do percentual, que o próprio prefeito sempre está atento a essa questão, de não ultrapassar. E a contratação de uma empresa implicaria no aumento desse percentual, e o próprio Tribunal de Contas já iria questionar a administração. Pela ordem, senhor presidente. Eu que tenho um pouco de entendimento de estradas rurais, esse ano foi um ano atípico. Então, eu não estou defendendo aqui o Luiz, não estou defendendo ninguém. É que esse ano foi difícil, porque choveu demais, então as estradas, elas estragaram mesmo, e o pessoal não dá conta. Então, por isso que eu estou só defendendo que não é um trabalho mal feito, é que esse ano foi um ano diferente, um ano que choveu demais. Então, por isso que as estradas estão desse jeito aí, e eu acho que realmente precisa melhorar, sim. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, me permitindo uma parte também, eu vejo a necessidade, sim, de estar verificando a zona rural, como o Felipe falou, a respeito da dificuldade aí da área financeira, mas vemos também que essa estrada rural, de uma forma ou de outra, ela tem que ser revisada, porque o único acesso das fazendas situante até a cidade, então, de uma forma tem que ser resolvido, porque até nessa indicação que os nobres vereadores pudessem estar colocando também ali a Graminha, né, também a Fazenda Graminha, o Benício, que está uma situação ali passando sentido ao Varjão, não tem nem condições de estar passando naquele local. Realmente, como disse o vereador, que por esse momento de chuva há uma grande dificuldade
de estar fazendo esse trabalho, né? Mas eu acho uma grande importância, sim, porque não somente as empresas que pode, a MOG está ajudando com os maquinários, mas há uma necessidade de mão de obra braçal também, que as máquinas não chegam a ser realizado o serviço no local. Então, eu acho que essa necessidade, vendo também o lado financeiro do município, mas que possa ser resolvido e tomada essa atitude quando mais rápido possível. E a Catitó também incluindo nessa indicação, o vereador. Senhor presidente, com relação a essa indicação, que eu sou proponente junto com os nobres vereadores Diego, Carlão e Laércio, com o intuito de agilizar os trabalhos de recuperação das nossas estradas, visto que eu tive andando por vários pontos das nossas estradas rurais. Ontem mesmo eu estive na Onça, hoje estive lá perto da Cachoeira. Então, e as estradas foram muito degradadas por esse período intenso de chuva, coisa que não acontecia há 14 anos. Há mais de 14, 15 anos, que não tem um período intenso de chuva como nós tivemos esse ano. Graças a Deus, porque as nossas represas estavam todas quase que secando aí, e agora recuperou esse volume de água, mas em contrapartida, nossas estradas rurais estragaram muito. É lógico, eu entendo a preocupação do nobre vereador Felipe, e lógico, a sugestão de trazer os maquinários da MOG para ajudar nesse trabalho é importante, visto que as safras na nossa região estão se aproximando e a malha viária da nossa zona rural é em torno de 500 quilômetros. É um número muito grande, é coisa que tem que ser feito com urgência, mas não dá para ser feito só com o maquinário que a gente tem aqui, só com a mão de obra que a gente tem aqui. Precisa intensificar até para facilitar o escoamento da produção da zona rural. Então, eu sou proponente, sou a favor, e gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas. Só mais uma adendo, pode ser? O leite está derramado já, né? Agora, em abril, já começa a safra de café. Tenho notícia que uma empresa contratou a destilaria Alvorada do Bebedouro para dar início rapidinho na produção na transporte de cana. A Semana Santa está vindo aí. O chefe do departamento está pedindo prazo para poder começar, conforme o nobre vereador disse. Então, se deixarmos aí, eu estou fazendo uma sugestão para que o prefeito tome ou não uma posição. Nós estamos fazendo uma sugestão nesse sentido. Fica a critério dele. Mas eu vejo com muita necessidade, porque eu transito para essas estradas da roça aí, o nobre Laércio Garçom também. Então eu vejo calamitosas essas estradas e precisa com urgência, e se deixar para mais tempo ainda, será pior, porque são caminhões quebrados, outras gritarias. Então é uma sugestão que vai para o seu prefeito, ele que se vê as necessidades ou não. Obrigado. Quero uma parte, se o senhor me permitir. Hoje à tarde eu fui procurado por volta de 5 horas por uma pessoa lá do Matão. O rapaz me disse que está intransitável ir para a casa dele. O ônibus que vai buscar as crianças na escola, às vezes nem vai. As crianças ficam sem a aula, porque não tem jeito de transitar o ônibus lá mais. E ele me disse o seguinte, quem que estava no departamento de obras, eu falei para ele, e até ele falou assim que não vê essa pessoa. Muito bravo, a hora que ele me falou uma frase, eu achei que eu estava até falando com o Felipe. Que o Felipe costuma falar, eu lembrei do Felipe na hora. Ele falou assim, isso é falta de planejamento. Todo ano sabe que vai chover nessa época, por que vai mexer só agora? Por que eles não fazem 4, 3 meses antes? Não arruma as estradas tudo antes da chuva? Isso foi um rapaz que mora lá no Matão que falou desse jeito. Até ele está vendo que falta planejamento. Então, acho assim, as estradas estão difíceis de circular, tem que ser arrumada, e é obrigação do prefeito que ele possa fazer urgentemente, o mais rápido possível. As pessoas, o cidadão tem direito de transitar nas suas estradas. Aí outra que ele colocou que tem estrada de sitiante de Santa Cruz da Prata, que põe lá 30 centímetros de cascalho na estrada, só para chegar no sítio do cara, de Santa Cruz da Prata. Foi essas palavras desse rapaz. E as estradas deles, onde precisa, que tem a população, que tem os estudantes, não tem como circular, fica aquela
bagunça, aquela situação que está hoje, intransitável. Então eu acho que o prefeito tem que se tomar a atitude o mais rápido possível, e principalmente aí o chefe de obras, aliás, do setor aí que toma conta dessas estradas. Presidente, só para justificar o meu voto, eu sou favorável que o prefeito convoque o pessoal do processo seletivo, até porque nós não podemos tirar as esperanças de pessoas que fizeram o processo seletivo, pagaram suas inscrições, né, e ficam vendo, às vezes, caso aconteça, acredito eu que não vai acontecer, mas caso aconteça, ver empresa terceirizada aí, vindo, pegando serviço e contratando outras pessoas. Então, essas pessoas fizeram o processo na esperança de estar adquirindo ali o direito de ocupar o cargo para qual eles fizeram a prova ali, o processo. Então, eu sou favorável que se contrate pelo processo seletivo. Vamos agora à discussão e votação única da indicação 75. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. Contra. Contra. 2 votos contrários. 7 a favor e 2 contra. Indicação número 76, que solicita ao Executivo, em caráter de urgência, baseado no artigo 68, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, que se faça a contratação por tempo determinado de mão de obra ou firma capacitada para agilizar no trabalho de combate à dengue, zika vírus e chikungunya, provocados pelo mosquitos Aedes aegypti. Autoria: vereadores Antônio Carlos Pitondo, Mozart Carlos de Brito, Diego de Castro, Laércio Garçom. Senhores vereadores, vão fazer defesa da indicação? Segue. Alguém quer comentar a respeito dessa indicação? Algum vereador? Sim, senhor presidente. Pois não. Eu sou contra a indicação pelo seguinte. Está aí o problema da dengue, que é um problema que geral, né? Atacou os pobres, os ricos, os classe média. É um problema geral, certo? E o que acontece? Cheio de exames atrasados, cirurgias atrasadas, na fila de espera do SUS, e se propõe para gastar dinheiro com o problema da dengue. O problema da dengue, tá, é simples e objetivo. Só vai acabar quando acabar a chuva e entrar o inverno. Tá? Até porque ontem eu tive acompanhando o trabalho. Quando se faz bem, a gente tem que elogiar. Tive ontem acompanhando o trabalho, né, do Departamento da Vigilância Sanitária. Tá? Ontem fui na Vila Cruzeiro. Hoje eu também tive acompanhando eles, que isso faz parte do vereador fiscalizar. Tá? Estão fazendo um ótimo trabalho. Hoje eles estavam lá no Renovação. A maioria dos problemas realmente é a falta de consciência, não falta de conscientização, porque a TV está conscientizando, né? A vigilância sanitária, todos estão conscientizando. É falta de consciência, muitas vezes, dos moradores, né? E eu acho que Guarané, até Fumacê quer matar até eu. Tá? Eu acho que o que tem que ser feito já está sendo bem feito nessa parte da dengue. Agora, caso se fosse nos prédios públicos, né, aí era problema do prefeito, mas eu acho que está sendo feito um bom trabalho e não há necessidade, que seria um gasto inútil, né? A gente já está aí quase no final das chuvas e com certeza, né, eu acho que vai dar uma brandada aí nesse problema da dengue. Acho que tem que conscientizar. Tem mais. Aqui nós estamos conscientizados. Lá não tem problema na pratinha. Então eu sou contra por esse motivo. Presidente. Pode falar, Pedro. Mais uma vez o tempo. Deixa que o tempo resolve. Está aí, ó. A gente faz a sugestão. Está aí para ser agilizado o processo. Não, mas o tempo vai consertar. Tá bom, deixa lá. Você prefere... se tiver dinheiro sobrando para fazer as cirurgias e os exames que estão atrasados há um ano atrás, aí eu sou a favor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não fica outra, né? Nada uma coisa com a outra. Daniel vai fazer uso da palavra? Sempre a mesma história, sempre a mesma... Não, porque não fez isso lá atrás, não me atendeu lá atrás.
É um pedido de urgência, urgentíssimo aqui. Está fazendo a sugestão, aproveita, talvez nem queira fazer, porque acha que não... que tem resolve de outra maneira. Estamos dando a sugestão aqui, mas o tempo vai resolver. Antes, se Deus quiser, o tempo resolve. Como eu disse antes, presidente, vereadores e público presente, eu sou até favorável que se faça a contratação de uma empresa, mas a dengue se resolve ela com prevenção, né? Prevenção e programa, né? Que nas redes sociais da prefeitura, nos programas de rádio, jornais, né, investir um pouco mais em propaganda institucional, né, e está orientando. É lógico que a culpa não é só da administração, mas aí vem a questão, o que é a culpa? A falta de orientação. A televisão também faz a parte dela, o governo federal, o governo estadual, a orientação está lá, explícita, para todo mundo ver. Infelizmente, muitas pessoas não se preocupam. Nós sabemos que tem pessoas que não estão preocupadas, né? Mas, se igual o vereador Juninho, que está sendo bem feito, se estivesse sendo bem feito, nós não estaríamos vivendo um estado de epidemia de dengue, que é oficialmente instalado um estado de epidemia. Então, não é um serviço bem feito, foi feito, né? E para que se fosse bem feito, teria que ter prevenido. Isso tudo chama prevenção. Como diz antes aí a questão das estradas, né? Um cidadão lá que mora na roça, às vezes até leigo, pouco instruído, vamos dizer assim, ele sabe que tem que se fazer o serviço 3 meses antes da chuva, né? Então, isso chama prevenção. Programa para orientar a população. É lógico que sabemos que tem pessoas que, infelizmente, não importa, né? Não são todos, mas tem que persistir. O papel da administração é fazer isso aí e está buscando da melhor forma, porque você vai fazer o quê para acabar com o mosquito da dengue? Você vai contratar uma pessoa, pegar de mosquitinho por mosquitinho? Inclusive, quem realmente está fazendo o CID, que está andando, inclusive agora, no início da reunião, ele estava aqui no centro da cidade, passando fumacê aqui, né? É um serviço até terrível que da pessoa está fazendo. Então, o serviço está sendo feito. Deveria ter antecipado para que não acontecesse. Mas isso não é Guaranés, a nível de Brasil. Nós sabemos que vivemos uma epidemia a nível de Brasil aí. Mas se nós queremos que aqui demonstra né? Um bom trabalho, temos que começar pelo interior, pelas pequenas cidades. Se me permite, né? Aí eu não entendo o novo vereador. A indicação para trás do novo vereador sugestionou que se contrate funcionários pelo processo seletivo e na reunião passada o vereador votou contra o cargo. Né? Aí eu não entendo. Eu não entendi agora o novo vereador está querendo que gaste dinheiro. É isso que eles querem lá. Mas deixa eu só explicar uma coisa aqui para o presente, para os vereadores que estão apresentando e votando. Uma indicação o prefeito não é obrigado a fazer. Tá? Indicação é uma sugestão que o vereador dá ao prefeito. Ele não é obrigado a contratar ou contratar. Entendeu? Então, o que eu disse aqui antes, e reafirmei, que eu, no caso de uma epidemia, seria até justificativa, certa, de estar se contratando. Eu acho que deveria ter feito antes. Eu só não entendi o questionamento do vereador Juninho, porque eu acho que não foi feito o serviço. Entendeu? Se os funcionários da Vigilância Sanitária hoje estão trabalhando, estão tentando amenizar o problema, eu sei, todos sabemos que eles estão trabalhando e estão empenhados. Né? Agora, a justificativa, se vai ter que contratar, se é necessidade de contratar, tudo bem que se contrataria. Isso não é nós que vamos determinar, porque o vereador nem tem o poder de indicar, né, ou apresentar um projeto que o prefeito tem que gastar. Isso não é da competência da Câmara. E eu acho que até, às vezes, a gente perde tempo discutindo certas questões aqui, que não cabe nem a nós. Felipe. Só para justificar meu voto contrário, eu também acho que, por prudência, não é hora de se gastar mais uma vez com folha de pagamento. O que precisa é que o serviço seja bem feito. Alguém aqui já se perguntou se o fumacê que está sendo feito de forma indiscriminada é correto ambientalmente e correto para a saúde das pessoas? Joga aquela fumaça na cara da gente. O número de grávidas e de pessoas que vieram reclamar é impressionante. Eu sou leigo no assunto, mas o que eu entendo é que quando se usa inseticida de forma indiscriminada, em vez de você matar, você fortalece. E o mosquito da dengue está criando resistência. E isso eu já li em alguns lugares e em alguns jornais. Nós temos uma lei municipal que foi criada e votada pelos nobres colegas,
E nós deveríamos, ao invés de estar pedindo para que se contrate mais pessoas, exigir que se cumpra melhor essa lei municipal, que se multe as pessoas, que se invada, usando do poder de polícia, os terrenos baldios e as casas abandonadas. Para vocês terem noção, tem um adesivo rodando aí de conscientização. Amarelo, vermelho e verde, né? Amarelo, a residência tem que se alertar. O verde, parabéns para o morador, e o vermelho, que a situação está triste. Mas esse adesivo não foi sugestão do setor de vigilância. Foi a população, que até onde eu sei, fez uma vaquinha para fazer isso aí. Então, o que precisa é planejar, é trabalhar direito. Trabalhando, tá. Está trabalhando muito? Está trabalhando muito, mas está trabalhando de forma errada. Então não precisa contratar, precisa trabalhar certo. Respeito a opinião dos colegas, eu acho que a gente está aqui para isso, e que eu tenho observado muito nas últimas reuniões aqui, é a questão de querer ganhar no grito. Eu vou colocar uma indicação aqui à próxima, se os vereadores entenderem que não tem que ser aprovada, eu vou respeitar. Não pode querer ganhar as coisas no grito aqui. Além disso, o voto é soberano. Quem achar que é prioridade, vota a favor. Quem achar que não é prioridade, vota contra. Porque o voto é soberano, cada um tem o seu direito de votar. Presidente, a favor ou contra? Senhor presidente, eu queria dar uma parte antes, é o seguinte, teve uma verba que veio para ajudar aí no combate à dengue da última vez, que eles usaram ela para fazer a limpeza daqueles córregos todos lá. Foi contratada uma empresa terceirizada para limpar todos aqueles córregos lá, ficou tudo limpinho, ficou uma maravilha. Se for com esse intuito, essa indicação, eu acho que é válida, porque está tudo mato alto de novo, tanto no Parque do Trevo como no BNH, tudo alto, mato de novo, já passou da hora de ser feita a limpeza. Essa limpeza, é claro, vai ajudar no combate aos focos e os mosquitos. Eu acho que aí seria válido. E está até o prefeito aguardando mais uma parte dessa verba que não vem nunca do Estado, para de repente estar fazendo isso. Então, se for no intuito de fazer essa limpeza, eu acho que seria muito plausível. Senhor presidente, vendo realmente a parte da limpeza, vendo o fundo da renovação, a situação que se encontra aquele rio ali, poluído, realmente os esgotos sendo jogados, se realmente for utilizado, como você está dizendo, nessas áreas, é de muita grande importância. E eu fui notificado a respeito que uma propriedade minha se encontrava uma casa já com a caixa destampada, notificou, a notificação chegou até mim, eu assinei, e dizendo para que a pessoa que aquela propriedade não era minha. E já fazia praticamente mais de ano que se encontrava aquela caixa d'água destampada. No momento que a notificação chegou até mim, a propriedade não era minha, eu estava negociando a propriedade. Hoje a propriedade ela é minha. No mesmo instante que a notificação chegou, fiz a documentação e imediato já arrumei o servente, já foi, fez a limpeza e fez toda a limpeza que era necessária no local. E quando eu entrei nessa propriedade, que eu adquiri essa propriedade, quando eu entrei no quintal, eu fiquei admirado. Por isso que o poder de polícia, os poderes competentes, tem que entrar nas propriedades. No quintal está um verdadeiro lixo. Vasos de água, mato, e não somente aquela propriedade, mas o vizinho de baixo também terrível. Então isso eu acho que realmente tem que ter essa autorização para que possa fazer visita nos quintais. Se a pessoa não está, joga a notificação a primeira, segunda, terceira vez, pula o muro, faça alguma coisa e entra. Para que não venha essa pessoa trazer problema aos vizinhos, às demais pessoas que estão ao seu redor. Então tem que ter essa autorização para que possa invadir essas propriedades, porque a situação que eu me encontrei naquela casa, eu achei que era uma vergonha, mesmo do poder responsável, porque não entrou lá para não fazer uma fiscalização que era necessária, porque tem que ser feito. Na minha casa entra, outras casas entra, por que não entrou na casa dessas pessoas? Então realmente tem que ter esse poder para que possa entrar e ser resolvido esse tipo de problema. Vamos então, alguém mais gostaria de falar da indicação? Só registrar, senhor presidente, me desculpe, que eu esqueci, que para mim é vergonhoso uma cidade do tamanho de Guaranésia estar entre as 3 ou 5 cidades com maiores números de casos de dengue registrados em todo o estado. O que confirma o que eu disse, que o trabalho está sendo mal feito. Pois é uma vergonha.
está aí para ser resolvido, uma tentativa de resolver, Vossa Excelência vota contra. Está aí também outro problema. Tudo bem, tem outro problema. Você é o primeiro a dizer que o prefeito de Guaranésia não gasta. O prefeito manda todas as indicações aqui, não se gasta dinheiro, estou segurando. Hoje você entendeu, graças a Deus, que o limite está em cima. Então, de uma maneira ou de outra, pensa e pesa dos dois motivos. Mas vamos deixar para lá, não quero falar mais nada. Eu quero pedir o direito de resposta depois da palavra. Pois não. Eu só queria falar a respeito da fala do novo vereador Daniel, que diz que é uma indicação, uma sugestão. De fato, é uma sugestão mesmo. O prefeito aceita ou não, de acordo com a vontade dele. Mas é uma sugestão que nós estamos fazendo para que se intensifique esse combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa tanta doença aí na nossa cidade. E hoje o Guaranésia está vivendo, sim, uma epidemia. Então precisa intensificar isso. Várias cidades têm tido até colaboração até do Exército. Então, quando a gente diz para contratar uma empresa, não quer dizer que precisa contratar uma empresa. Pode pedir ajuda ao governo estadual, ao governo federal, para intensificar esse trabalho aqui. É isso a nossa intenção, que se intensifique, que se diminua ou elimine essa doença da nossa cidade. Senhor presidente, o Carlão me citou mais uma vez. O maior número de indicações cobrando providências com a dengue em Guaranésia, se o senhor verificar na secretaria, é de minha autoria. A convocação do senhor Carlos Porto para prestar esclarecimentos aqui é de minha autoria. Errado, porque vários dele não respondem. Convoca o prefeito. A gente falar, meu Deus do céu, o senhor precisa aprender que a época que o senhor foi vereador, em 1900 bolinha, já passou. Que existe ordem, existe um regimento, que não vai ganhar as coisas no grito. Desculpa, fique com a palavra, faça isso. Muito obrigado. A emenda, as duas principais emendas que foram feitas na lei que criou o programa municipal de combate à dengue, que prevê o poder de polícia para invadir os terrenos, é de minha autoria. Ou seja, eu quero e estou preocupado em resolver o problema. Só que não concordo com a maneira que os nobres colegas estão propondo. E este é meu direito, e não adianta querer convencer de uma outra forma, a gente pode dialogar. Agora, querer ganhar no grito, eu acho que as coisas não é por aí, e é isso que está acontecendo. Os meus motivos que eu sou contra são esses, ponto. Não quero que resolve? Quero, estão aí as provas na secretaria para quem quiser ver a minha atuação com relação ao caso. Então vamos então à discussão e votação única dessa indicação. Favor pronunciar o vereador contrário. Eu sou contra. Contra. 3 contrários, 6 a favor, é isso? 3 contrários, 6 a favor. Indicação número 77, que solicita ao Executivo esclarecimento sobre a falta de fita para medição de glicemia em pacientes diabéticos, requerendo ainda informações sobre a responsabilidade do fornecimento deste material, se a mesma é do município ou do Estado. Autoria, vereador Felipe. Felipe Nadi Laudade vai fazer defesa da sua indicação? Sim, apenas para registrar, são em torno de 150 pacientes que carecem desta fita para medição de glicemia, pacientes estes que são diabéticos. A gente sabe o quanto essa doença é complicada. Fui procurado, o senhor se chama Lucas, vou me reservar o direito, em respeito a ele, de não citar o sobrenome. Filho é diabético e por diversas vezes durante essas 2 semanas se dirigiu às unidades de saúde para buscar a fita e está em falta. Então o intuito é que se apure o porquê desta falta. Até já conversei com a Carmen, mas eu gosto das coisas no preto, no branco, no papel. Que se apure o porquê desta falta e também a questão da responsabilização por adquirir este tipo de instrumento, vamos dizer assim, para aferição aí da glicemia nos diabéticos. Esse pessoal, só quem sofre. Eu tive 2 amigos que sofriam com esse problema, que já faleceram, que é o gordo e o preto. Então eu acho que, mediante a falta, e já que a população nos cobra, peço esclarecimentos ao prefeito municipal, respeitando aí a opinião de todos os colegas. Eu mesmo, com a crise que o pessoal comenta aí, sou favorável, porque doença não pode esperar.
Senhor presidente, se o Felipe permite, esses dias para trás estive na residência de uma senhora no Fundo Renovação com o mesmo problema. O Estado doou aos diabéticos o aparelhinho, chama Acutec, se eu não estiver enganado, o modelo da fita é Active. E aqui na cidade, quando eles não encontram na farmacinha, estão pagando em torno de 120, 140 reais o potinho com as fitas. Em Mococa, a mesma fita é vendida por 70 reais, praticamente metade do preço que é vendido aqui. Gostaria de parabenizar aí o amigo pela indicação. Só para registrar, o custo com essas fitas é de R$45 mil mensal. Vamos então à discussão e votação única da indicação número 77. Favor se pronunciar o vereador que for contrário à indicação. 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Indicação número 78, que sugestiona ao Executivo reparos nas cabines de abrigo dos estudantes da Avenida Deputado Humberto de Almeida e Rua Aristides Torres. Autoria, vereador Antônio César da Silva. Antônio César da Silva vai fazer defesa da sua indicação? Senhor presidente, quero ser bem breve, só comentar. É uma cabine ali em frente à antiga Skin Cariol e uma outra lá no Fundo Renovação, na Aristides Torres. Eu acho que assim, é um bem público, é só o telhado que está faltando, só que serve lá para os estudantes pegar o ônibus, as mães ficam junto. Acho que é uma coisa simples e não é tão oneroso assim ao município. Conta aí com o apoio dos nobres amigos. Obrigado, senhor presidente. Vamos para a discussão e votação única da indicação. Favor se pronunciar o vereador contrário. 10 votos a favor, nenhum contra. 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Votação de projetos. Dispensa da leitura do projeto de lei número 9, de 24 de fevereiro de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências. Valor R$ 840.827,33 reais. Autoria, Executivo Municipal. Construção da Unidade de Educação Infantil Pró-Infância. Leitura dos pareceres ao projeto. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Membros, vereadores Felipe, José Osmar, Antônio Carlos Pitondo. A convite desta comissão esteve presente nesta Casa de Leis os representantes do Departamento Contábil, senhora Silvana Almeida, senhor Ronaldo e Cátia, para exarar explicações sobre o projeto em pauta. Após as especificações elucidadas mediante a observação do parecer jurídico e contábil, a comissão foi favorável que o projeto vá a plenário para discussão e votação, pela sua constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Membros vereadores Diego, Antônio César e Mozart. Após estudo e discussão ao projeto, a comissão, analisando os pareceres jurídico e contábil da Casa, verificou a existência de uma rúbrica na LOA 2016 para o manejo da operação de crédito suplementar, e sendo que o projeto atende a todas as normas regulamentares, a comissão foi favorável que o mesmo vá a plenário para discussão e votação. Vamos agora para a discussão e primeira votação do projeto de lei número 9, 2016. Algum vereador deseja se pronunciar? Sim, senhor presidente. Pois não, José Osmar da Costa Júnior. Hoje pela manhã eu tive lá na obra onde vai ser construída essa unidade da educação infantil para a infância, né? E os caminhões, a máquina da prefeitura estavam fazendo a terraplanagem, né? Eu acho que deveria ser, como já foi licitado, né? A própria empresa, ela vem e pega tudo mastigado, né? Mas eu tive lá fazendo a minha função de vereador, né? Eu vejo que essa unidade vai facilitar e muito, porque Guaranésia está com carência, né? Crianças aí esperando vagas, e com certeza quando iniciar as obras mesmo, estarei lá fazendo o meu papel, fiscalizando e acompanhando, para não acontecer como semei, quando eu fui lá com o senhor prefeito e falei para ele, essas portas aí, ó, antes colocar isopor, né? E o que aconteceu? Já fui assaltado umas 5 vezes, né? Então eu vou estar fiscalizando, acompanhando,
que esse é o papel não só meu, como dos nobres vereadores, né? Dentro das possibilidades. Senhor presidente, rapidamente, só para registrar o agradecimento em nome da nossa comissão, aos servidores Silvânia, ao Ronaldo da Planerj, que é a empresa contratada, e à Kátia, que prontamente atenderam a nossa convocação na quinta-feira e vieram aqui para dirimir as dúvidas com relação a esse projeto, com relação à tendência de arrecadação, projeto este que em torno de R$350 mil consta no mesmo e ainda não está na conta da prefeitura, mas que precisa ser licitado e todas as dúvidas foram sanadas por ele. Agradecer inclusive o vereador Mozart, que participou da reunião e também pôde trazer esclarecimentos com relação ao projeto e à obra, que com certeza vai ser de grande valia para a população dos bairros Renovação, 25 de dezembro. Ficando aqui também os parabéns à administração pela iniciativa e desejando votos, conforme o Juninho disse, que tudo transcorra na normalidade. Lembrar que essa parte dessa verba aí foi nosso grande amigo Alberto Emiliano, que mexeu lá seus pauzinhos dentro do PT para conseguir esse recurso para a nossa cidade de Guaranésia aí. Vamos para a discussão em primeira votação do projeto de lei, número 9, 2016. Mozart Carlos de Brito. Favorável. Hélio dos Reis de Brito. Favor. Antônio Carlos Pitondo. Favor. Diego Eduardo de Castro. Favor. José Osmar da Costa Júnior. A favor. Laércio Garçom. Favorável. Felipe Nardi Laudade. Favorável. Daniel Alves da Silva. Favorável. E Antônio César da Silva. A favor. Primeira votação do projeto de lei número 9, ficou definida 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Dispensa da leitura do projeto de lei número 8, de 24 de fevereiro de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício 2016 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências. Autoria Executivo Municipal, valor R$ 104.046. Departamento de Assistência Social, aquisição de material de consumo e equipamentos para o CRAS e o Centro de Convivência do Idoso e reforma habitacional. Dispensa da leitura dos projetos ao projeto, pareceres ao projeto. Vamos agora para a discussão e votação do projeto de lei número 8 de 2016. É a segunda votação. Algum vereador deseja se pronunciar? Mozart Carlos de Brito. A favor. Hélio dos Reis de Brito. A favor. Antônio Carlos Pitondo. A favor. Diego Eduardo de Castro. Favor. José Osmar da Costa Júnior. A favor. Laércio Garçom. Favorável. Felipe Nardi Laudade. Favor. Daniel Alves da Silva. Favorável. E Antônio César da Silva. A favor. Projeto de lei número 8 ficou definido 9 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Antes de seguirmos agora para a segunda votação do projeto de lei complementar número 7, que é o cargo de assistente social, eu tive hoje visita da nossa assistente social, do departamento, a diretora do Departamento de Assistência Social, a senhorita Regina Aparecida Marques Pereira, e a senhora Rosângela Marcan Gomes, assistente social. Como elas foram citadas na última reunião, elas vieram se colocar à disposição dos senhores vereadores para explicar a necessidade ou não do cargo apresentado no projeto de lei. Eu coloquei que elas se explanariam antes, mas como o nosso ordem do dia já tinha fechado, eu fui questionado por alguns vereadores que eu não deveria colocá-las. Então vou levar agora em plenário, em votação, quais vereadores são favoráveis à explanação da diretora de assistência social e também da assistente social e quais são contrários. Favor se manifestar aí o vereador que for contrário à explanação aí da assistente social. Presidente, eu nem sabia do assunto. Na verdade, esse projeto ele já está vindo aqui desde dezembro. Ele já está vindo aqui, né? Eu nem estava presente, porque eu estava internado na época. E eu acho assim, se foi citado, independente que o vereador aqui tem toda a autonomia para citar nome, seja lá de quem for, né, com todo respeito, e eu acho que teve o tempo hábil. Por exemplo, nós tivemos uma reunião na terça-feira, né, eu acho que nós não podemos ter distinção aqui de preferência, porque se eu chegar na secretaria para protocolar uma indicação, um projeto, qualquer trabalho meu, a partir das 2 horas, passou 1 minuto, não vai entrar em pauta. Não vai entrar em pauta. Como o projeto já foi votado uma vez
e os votos praticamente já está definido e o projeto com certeza aprovado, né, eu sou contrário e, como já disse antes, que a tribuna está livre, que pode vir, respeito a secretária, a diretora do Departamento de Assistência Social, Rosângela, que vem de Guaxupé, viu? Mas fica à disposição aqui que vocês se inscrevam, né? Não sou eu que vou definir, vai ser a maioria que vai definir, né? Mas eu acho que não podemos ser desigual, que se vir um cidadão, qualquer um que estiver sentado aqui, a partir das 2 horas, para tentar falar na tribuna, para defender uma questão coletiva da sociedade, ele não vai falar, né? Porque existem as regras. E da mesma forma existe regra no Departamento de Saúde, Departamento de Assistência Social, no Executivo, né? Então, regras, eu acredito, tem que ser cumprido, né? Eu entendo que, eu acompanho até muito a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, e eu acho que o presidente tinha até autonomia, né, de aceitar ou não, né, se ela falaria ou não, né? A questão não é impedir de falar, a tribuna é aberta para qualquer cidadão, como está escrito aqui hoje, 2 cidadãos que vai falar, né? Mas eu, particularmente, eu sou contrário, porque eu não posso diferenciar nenhum cidadão, como elas também é uma cidadão. Então, a tribuna fica à disposição, na minha opinião, na próxima terça-feira, quando elas quiserem vir. Quando quiserem vir durante o dia, nós estaremos aqui também para ouvi-las e esclarecer aquilo que for necessário, porque eu sempre entendi que o diálogo é melhor, simplesmente não pode ser de última hora. Eu acho que o diálogo, eu sempre busquei, como citei na última reunião, que eu tentei de todas as formas trabalhar junto com o prefeito, né? Tanto que não votamos contra o projeto, você teve 2 projetos hoje de importantíssimos para a sociedade, votamos contra e nem houve questionamento nas reuniões de comissões. Mas eu acho que regra tem que ser respeitada, porque senão passa por cima, aí amanhã vai abrir uma brecha para que o vereador chega lá fora do horário e o senhor vai ter que ceder da mesma forma para ter mais pessoas. Eu gostaria só de fazer uma colocação antes, que a servidora Cecília me informou que por volta de 1h15, 1h20, ou ela ligou ou esteve aqui. Eu chego aqui geralmente 1:10, que eu saio da rádio a 13h, faço meu horário do almoço. Então ela ligou, ela poderia ter vindo sim antes, né, outros dias, mas ela teve aqui, ou ligou por volta de 1h15, foi o que a Cecília me falou, para tentar esse contato comigo, mas eu não estava. Então, por isso que eu estou levando a plenário. Se vocês concordarem em ouvi-lo, Felipe vai falar, fazer uma parte? Sim, respeitando o voto dos colegas e também a iniciativa da Rosângela e da Regina, gostaria primeiro de deixar uma célebre frase aqui que diz: trate os iguais como iguais e os desiguais na medida de sua desigualdade. O artigo 98 da Câmara fala da questão da tribuna livre, que o cidadão que quiser fazer o uso da tribuna deverá se inscrever na Secretaria da Câmara até às 14 horas do dia da sessão, para que sua participação possa constar da ordem do dia, sendo limitada a 2 inscritos por sessão. Inclusive, temos 2 hoje aqui que estão inscritos, que é o senhor Pedro e a senhora Silvia Helena Oliveira. Já com relação à convocação de diretores, ela é feita através da proposição de vereadores, conforme consta no artigo 19, inciso 12, que o vereador, deliberado pela maioria absoluta da Câmara, tem o direito de convocar diretores municipais, assessores ou servidores para prestar esclarecimentos sobre assuntos administrativos em dia previamente estabelecido por deliberação da maioria absoluta. As dúvidas pertinentes ao projeto este que se tramitou nesta casa na primeira vez, quando reprovado desde dezembro do ano passado, está tramitando novamente, acredito que já foram sanadas. Com relação aos votos, os votos, cada vereador tem a sua autonomia para votar da maneira como entender. E com relação a ter citado o nome das competentes servidoras da Prefeitura, acho sim oportuno que elas venham esclarecer. Acredito que não tenha sido eu que tenha citado. Se for, estou à disposição também durante todo o dia aqui. Mas sou contrário também por entender que regimentalmente o pedido não cumpre nenhum das 2 formas de uso da palavra, que é através de convocação de diretores e servidores e através do uso da tribuna. Então, tecnicamente, e para tratar os iguais como iguais, é que sou contrário. Caso, após a reunião
queiram conversar particularmente com um ou com o outro, mas respeito a opinião dos colegas e, se aprovado, estarei aqui ouvindo o que irá ser dito. Presidente, só para fazer uma correção, quando eu citei, votamos 2 projetos favoráveis, o vereador César até falou que eu falei contra, não, votamos a favor. Os 2 projetos, que é da escola e do CRAS, se eu não me engano aqui. Vamos então levar em plenário alguém ao contrário aí, a ouvirmos a nossa diretora de assistência social e também assistente social. Felipe é contrário, né? Daniel é contrário? Alguém mais é contrário? Senhor presidente. Pois não. Bom, até o momento eu era contrário, eu vou me abster do voto, porque eu não sabia dessa história que elas tinham vindo aqui 1h15. Por volta de 1h15, segundo a Cecília lá, vocês podem perguntar para ela lá. Bom, então eu não vou votar nem a favor nem contra, eu vou me abster do voto. Uma abstenção. Eu não vou me abster pelo seguinte, nem votar contra. Ela ligou aqui 1h30. Ligou ou veio aqui? A Cecília me falou que ela entrou em contato por volta de 1h15. Então, considerando, vamos falar assim, a importância dela para o Departamento de Assistência Social. Talvez ela não conseguiria vir aqui antes das 2, mas como ela teve a preocupação, ligou na Câmara para fazer a marcação do cargo, eu sou da tribuna, eu sou a favor de ouvi-la. Algum vereador mais gostaria de explanar a respeito? Eu sou a favor. Uma abstenção, 2 votos contra. Fica então, quantos a favor? 1, 2, 3, 5 votos a favor. Só para fazer uma observação, o vereador, independente dele votar contra ou a favor, ele está aqui para ouvir também, viu? Porque não quer dizer que ele votou contra e que ele tem que tampar o ouvido ou sair da sala, não. Ele tem que ouvir também, tá? Então, gostaria de convidar a senhora Regina Aparecida Marques Pereira e a senhora Rosângela Marcan Gomes, assistente social, para explanarem sobre o projeto e a necessidade da contratação de assistência social no departamento. Som. Uma boa noite, senhoras, fiquem à vontade, sejam bem-vindos à nossa Casa de Leis. Boa noite a todos. Primeiramente, eu vim aqui para fazer algumas considerações. Primeiro, eu não estive antes porque eu estava internada com dengue. Eu tive alta no domingo à tarde. Hoje nós ligamos aqui para estar nos descrevendo. Aí a Cecília falou que já estava, as 2 pessoas, conforme o regimento, vocês falaram, já tinha se inscrito. Nós viemos aqui para conversar com o Ismael, para explicar para ele a necessidade da contratação da assistência social. Aí ele falou assim, olha, então acho melhor vocês virem antes um pouco, para vocês estarem explicando. Em momento nenhum, nós estamos aqui para infringir qualquer lei dessa casa. A nossa política é uma política de direitos, né? Então eu agradeço aos outros vereadores. Na verdade, só para fazer uma adendo que eu lembrei, ela falou que queria até explicar naquele momento, a hora que ela veio aqui por volta de 2 horas, mas tinha 2 vereadores só aqui dentro. Então eu falei para ela que não tinha, acho que 2 ou 3 vereadores, não estavam todos aqui. Então eu achava mais correto dar esse direito de resposta dela estar se participando na reunião. Então, porque se eu marcasse 5, 10 minutos antes, muitos vereadores chegam aqui 5 para 7, até 7 horas. Então, foi por isso. Eu agradeço aos outros vereadores, né, que dispuseram para que a gente estivesse falando, mas como a nossa política é uma política de direitos, nós não vamos estar falando e depois a gente conversa com cada um que achar necessário. Nós viemos para falar. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço também àqueles que votaram a favor. Só que, como a Regina falou, nossa política é de igualdade. Eu não discordo do que o Daniel e o Felipe falaram. Eu acho que o regimento ele vale para todos. A gente veio, como a Regina também falou, a satisfação do Ismael. Mas não vamos realmente falar, porque eu acho que você não está errado, você está certo. A gente tem esse mesmo procedimento dentro do departamento. O que é para um é para todos. Esse é o meu posicionamento desde que eu comecei a trabalhar aqui em Guaranésia, quem me conhece sabe, então a gente não vai desrespeitar o regimento aqui da Câmara. Tá? Obrigada. Agradeço a presença das senhoritas, muito obrigado, uma boa noite.
Vamos então, dispensa da leitura do projeto de lei complementar número 7, de 23 de fevereiro de 2016, que altera a lei complementar número 6, de 30 de maio de 2005, que dispõe sobre o quadro geral de pessoal dos servidores da Prefeitura Municipal de Guaranésia e dá outras providências à autoria executiva municipal. Dispensa da leitura dos pareceres ao projeto. Vamos agora para a discussão e segunda votação do projeto de lei complementar número 7. Algum vereador deseja se pronunciar? Eu, senhor presidente. Pois não. Apenas, mais uma vez, para ratificar minha posição contrária ao projeto e fazer a exposição dos motivos. Primeiro, por coerência de tudo que a gente prega nessa Casa de Leis. Segundo, por impessoalidade, que a gente não deve votar pensando na pessoa. Terceiro, a questão já tão debatida aqui dos direitos dos servidores públicos que não vem sendo cumprido pela atual administração, que deve a toda a classe 5% aos professores desde janeiro de 2015, que é um regime estatutário, e aos servidores públicos desde maio, que é outra lei complementar que os rege. Depois, a questão do reajuste salarial de acordo com o INPC ou outro índice oficial que a Prefeitura tem o direito de adotar, onde o INPC foi 11,28 e o IPCA, que é outro índice que a Prefeitura pode adotar para conceder ao funcionalismo público, foi de 10,24. Até o presente momento não temos nenhum projeto nesta Casa de Leis que trata desses direitos aos servidores. Todos nos procuram desesperadamente todos os dias. O valor de mercado de produtos de necessidade básica subiu e o salário do servidor não vem acompanhando. O que temos, e não comento aqui em termos de fofoca, porque eu gosto de conversar olho no olho, é uma conversa de que o prefeito vai mandar um projeto aqui de 3%. Aí pergunto eu, baseado em qual índice? Fico sem entender. E para acabar de ratificar o voto, que foi depois de terça, na quinta-feira a Silvânia esteve aqui, e alguns vereadores estiveram presentes, salvo engano, Mozart, Carlão, Ismael, Juninho e eu e o César, na audiência de prestação de contas da Prefeitura. E na terça, foi falado aqui, defendido por alguns colegas, que a criação do cargo vai gerar 0,00% no orçamento, que é insignificativo. Insignificativo seria se as despesas com a folha de pagamento do município estivessem 40%, 42%. Só que o limite do Tribunal de Contas, para ele oficiar o prefeito e ele responder por improbidade administrativa, é de 51,3%. E eu não lembro exatamente o que foi dito aqui, mas já passa de 50% os gastos com a folha de pagamento. Então eu acho que é um número considerável. Não vou aqui fazer de novo a meia-culpa. A Naimara me conhece, sabe que eu não estou aqui para privilegiar ninguém, mas para apenas fazer o que eu acho certo, de acordo com as minhas convicções e baseado em algumas regras. Respeito a opinião dos colegas, mas por todos os motivos elencados, eu sou contrário ao projeto. Vamos agora para a discussão e segunda votação do projeto de lei. Mais algum vereador gostaria de falar? Sim, senhor presidente. Eu gosto de ser muito justo. E eu esperei uma resposta do senhor prefeito em relação ao funcionário público, né, para que mandasse, sei lá, 0%, 10%, não sei, né? Inclusive, Vossa Excelência esteve lá para tratar disso, né? E, infelizmente, não, ele mandou nada para nós. Nós estamos no escuro contra, né? Então, o meu voto, eu vou manter o meu voto pela postura. Vamos então para a votação. Mozart Carlos de Brito. A favor. Hélio dos Reis de Brito. A favor. Antônio Carlos Pitondo. A favor. Diego Eduardo de Castro. A favor. José Osmar da Costa Júnior. Contra. Laércio Garçom. Favorável. Felipe Nádio Laudade. Contra. Daniel Alves da Silva. Contra. E Antônio César da Silva. Favor. Ficaram então 3 votos contrários e 6 votos a favor. Dando sequência,
Convidamos na tribuna livre o senhor Pedro Arcângelo Borges para explanar sobre manifestação e liberdade de expressão. Som. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria Oi. que... O senhor pode até descontar no meu tempo aqui, mas queria parabenizar aqui a plateia aqui, porque a gente que é frequentador cotidiano aqui, tem dia que está pior que a velório, né? Todo mundo hoje está cheio, quero parabenizar e pedir para que vocês venham sempre. E também esse moço aqui, que foi... Todos que contribuíram com o voto, no Conselho Tutelar, está fazendo um ótimo serviço. Um grande amigo meu, Miliciano é PN, né? E puxou para o pai, parabéns, e continua nesse caminho, sempre com distinção, qualidade, honestidade e decência. Senhor presidente, eu quero falar sobre as manifestações de domingo, né? Onde todo mundo alarmou e tal, mas aquela manifestação que teve domingo, o senhor via que era empresário, era só pessoas da elite, só arroz doce. Porque quando tinha um pobre ali, ele era garçom, ele era faxineiro, motorista particular. Então, Vossa Excelência, e todos aqui, o pobre não vai em manifestação. Se o pobre for, o patrão vê, amanhã está na rua. Mas marca uma eleição para nós dar outra coça nessa turma, outra coça. Quem sabe tem no reino. E quero falar aqui, que esses dias, conversando aí na cidade, porque a pessoa quer conversar com o dono dos porcos, que vai ter uma ligação aí, um ajuste aí para ser um candidato único. Aí eu falei, tudo bem, não sou contra não, quero Guaranésia para todos, não quero dividir não. Guaranésia merece, não, melhor, porque Guaranésia foi pérola de Minas, não pode terminar em Cascais. Aí quando falaram o nome, eu falei, pelo amor de Deus, lá vamos para a briga, gente. Eu voto no paletó, vou para o paletó porque tá doido. Esse vice que eles querem pôr, Deus o livre. Já teve de tudo na vida, não passou de nada, gente. Vamos pôr gente que progrediu, gente que plantou, colheu. Parasita chega. Vamos trabalhar. Guaranésia merece o melhor. E também, senhor presidente, sobre a liberdade de expressão. Eu saio na rua, aí o povo fala, você vai lá na Câmara, fala um tanto de merda lá. Então, algum dia eu atingi alguém de vocês aqui? Jamais. Toda a vida respeitei a todos, respeito a opinião de todos. Conheço. Só que é o seguinte, eu sou um homem, já levei muita desvantagem, já levei vantagem, e estou na luta, e não tenho medo. Quem paga pelo meu atrevimento são meus filhos. Tem que sair para fora, porque aqui, quando fala que é filho meu, não dá serviço, não tem nada. E eu não quero ver meus netos perseguidos, por isso eu estava querendo sair fora, mas depois que eu fiquei sabendo desse acordo, eu falei, não, eu nasci para morrer na canga, eu não vou deitar no cambão não, vamos para a luta. E vamos para a luta, lutar, porque nascemos pobres, mas tenho orgulho de ver Vossa Excelência, que eu conheci, presidindo uma casa de leis, e presidindo honestamente, com dignidade, coragem e conhecimento, como o senhor Juninho, que eu apoiei o senhor Juninho, aqui, demonstrando aí que ele é pobre, mas é decente, não tem medo de lutar, e não está querendo dividir ninguém, não. Ninguém quer briga, ninguém quer nada. Todo mundo, vamos respeitar o capital, mas vamos respeitar os trabalhadores, certo? Porque Guaranésia merece o melhor. E nós não vamos ficar engolindo aí. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. Porque hoje mesmo está se discutindo aí, eu vejo aí o nobre vereador brigando pelo funcionalismo. Cadê o funcionalismo aqui? Eu não estou vendo. Cadê os trabalhadores que foi ler? Não está. Então não adianta. O brasileiro já viu. Ele é acomodado. Ele chega, encosta, ele fala, Vossa Excelência mesmo, que dia o rapaz não foi reclamar, o que eu falei para o senhor? Não entra nessa que o senhor vai se queimar. Depois o senhor vai criar atrito lá com a autoridade máxima de Guaranésia e o trabalhador, chegar na hora lá, o reclamante vai tirar o corpo fora. Nós precisamos ser autênticos, morrer na canga, mas não deitar no cambão. Vamos morrer lutando e não viver covardemente. Mas boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aí, senhor Pedro Arcângelo Borges, pela explanação. Temos mais uma tribuna livre escrita, mas acho que a pessoa não veio, né? Senhorita Silvia Helena Oliveira, ela ia falar sobre iluminação pública, mas não veio.
Se inscreveu, mas não está presente. A palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa diretora, seguindo a ordem. Senhor vice-presidente, vai fazer uso? José Osmar da Costa Júnior? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, imprensa, funcionários, servidores da Câmara, que fazem a Câmara andar, público presente, né, satisfação imensa em vê-los aqui novamente, tomara que, né, isso é uma crítica construtiva, tá, pessoal? Porque para nós, né, quanto mais gente aqui na Câmara ou assistindo online, que infelizmente eu fiquei sabendo que hoje a transmissão foi, né, não está transmitindo pela internet, né? A presença de vocês aqui é sempre muito importante, né? Uma boa noite a todos, tá? Ao Pedro que, como diz, falam que ele fala, eu vejo no Pedro um grande orador, né? Tem a facilidade com as palavras ali no microfone, tá? E esse pessoal que está na Câmara hoje estão convidados aí, né, a sempre estar presentes. Isso é um convite meu e com certeza, né, todos aqui querem vocês aqui, né. Eu acho que foram dignas, né? Eu tenho que dizer que vocês foram dignas de não querer falar, né? Embora tenham vindo aqui o novo fato a 1h30, tá? Mas é isso aí. Eu vou trabalhando, mantenho a minha linha e a mesma postura, né? E tenho certeza que os nobres aqui também, né, de uma forma ou de outra, trabalham em prol da população. No mais, uma boa noite a todos e muito obrigado, senhor presidente. Antônio Carlos Pitondo vai fazer uso da palavra? Meu, rapidinho. Mais uma vez eu quero informar que hoje eu estive na MOG, sob o convite da Polícia Militar lá de Guaxupé e do Prefeito Municipal de Guaxupé também sobre segurança pública, onde ele esteve comentando sobre os roubos que estão tendo aqui na região, Guaxupé principalmente, que é enorme aqui, e Guaxupé está exportando ladrões para a região. Foi o termo que foi usado lá. E o delegado regional falou assim que não tem como combatê-los. Por quê? Porque prende o menor, alguém está influenciando aquele menor para trabalhar, fazer o roubo, alguma coisa a mais, e a droga insistindo para que isso aconteça. As meninas também entrando, e 90% das pessoas que roubam são as mesmas pessoas. Prende, pode ficar no máximo 5 dias na cadeia, são obrigados a soltar. Imediatamente a pessoa está roubando outra vez, e falam descaradamente que não vão trabalhar, que roubar é mais fácil do que trabalhar. Então, foi marcada uma audiência, está sendo marcada uma audiência pública para os próximos meses aí, para debater isso com mais afinco, junto com todas as autoridades da região. Queria também comentar que eu fiz aqui esses 2 pedidos junto com os nobres vereadores aqui, no sentido de mais verificar o que os vereadores pensam, porque quando é encabeçado por mim, eu sei que a resposta é não. Isso eu tenho certeza que é por aí. Mas é muito mais fácil para o prefeito hoje, aliás, é muito mais difícil para o prefeito fazer uma licitação para contratar de emergência do que contratar ou fazer a MOG e tudo mais. Porque o tempo é maior, tem que fazer licitação, tem que cumprir a lei. Mas eu quis ver aqui se os novos vereadores estavam dispostos a votar. Então, foi mais do que uma comprovação que as indicações são para isso mesmo. Mas muito obrigado a todos, não vou falar mais, viu, Ismael? Obrigado. Tá bom. Mozar Carlos de Brito. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, boa noite. Só gostaria de informar que, recentemente, a funcionária que fazia as reservistas e carteira de trabalho deixou o cargo, pediu exoneração e foi para o Cicobi Rural Cred. O prefeito já nomeou uma funcionária, a Elícia Rodrigues, para estar
fazendo esse trabalho de confecção das carteiras de reservista e carteira de trabalho. Ela está passando por um treinamento e provavelmente até carteira de identidade vai voltar a ser realizada no nosso município. E parabenizar aqui a nossa diretora Regina Marques, diretora do Departamento de Assistência Social, e a Rosângela, a assistente social, que de forma voluntária vieram até essa casa para poder prestar esclarecimento sobre o cargo. Não fizeram uso da palavra, mas fica aqui os parabéns pela atitude. E gostaria de registrar que recentemente nós perdemos uma pessoa importante do nosso município, o Alberto Emiliano, e hoje, através das redes sociais, eu vi que em Muzambinho, o diretor de cultura do município lá, instituiu o prêmio Alberto Emiliano. Agora no final do mês, 26 e 27, vai ter um festival de teatro de rua e os artistas que lá apresentaram vão estar recebendo esse prêmio. O prêmio Alberto Emiliano, que é uma grande homenagem a esse nosso amigo que recentemente nos deixou. No mais, uma boa noite a todos. Obrigado, presidente. Antônio César da Silva vai fazer uso. Senhor presidente, gostaria de começar parabenizando o nobre amigo vereador José Osmar pelo seu aniversário. Tive a oportunidade de jogar capoeira com ele no Centro Cultural, na época do Índio. Então, meus parabéns, nobre amigo, que tem aí muitos e muitos anos de vida. Muito obrigado, César. Daniel, Antônio. Não, senhor presidente, só gostaria de falar, o Carlão estava comentando aí a respeito da segurança pública. Hoje em Guaranésia, teve 2 assaltos na parte da tarde. Teve lá o assalto à MM Motos, aonde, segundo informações, foram levados 2 motos, mais alguns pertences, e agora de tarde parece que teve outro aqui no seu João Madeira, que eu recebi a informação lá em cima. Então, eu acho assim, Guaranésia também está ficando perigosa. Infelizmente, o que vem acontecendo em Guaxupé, se não tomar providências logo aqui em Guaranésia, logo estaremos falando de Guaranésia igual falamos de Guaxupé. Seria só isso, senhor presidente. Gostaria de agradecer a presença de todos e o apoio aí aos amigos nas minhas indicações. Daniel Alves da Silva vai fazer uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, eu só quero fazer um comentário e até o Pedro, parabenizar o Pedro pelo uso da tribuna. Uma das pessoas que você vê não veio e acabou ocupando uma vaga da tribuna. Infelizmente é dessa forma que acontece. Eu quero aqui, presidente, eu sempre fui um dos lutadores para que essa casa fosse cheia, para que a população soubesse o que o vereador faz, o que é a atribuição, o que é a competência do vereador. E a gente tem que reconhecer e dar os parabéns quando as pessoas vêm defender uma ideia na Câmara, né? Porque, infelizmente, às vezes tem muito cidadão até está ouvindo, assistindo pela internet, mas não tem coragem de vir aqui na Câmara, né? Infelizmente não tem. E eu acho que a gente tem que reconhecer e parabenizar os que estão aqui presentes, né? Falando da questão do servidor, por exemplo, né? Hoje, se não me engano, o vereador Felipe foi no pátio da prefeitura, chegou lá e disse que está todo mundo metendo pau nos vereadores, desculpa da palavra, né? Mas não vem aqui. Os vereadores apresentam ofício, requerimento, solicitam informação do prefeito em relação a reajuste dos servidores. Nós temos um só aqui, se não me engano, o Zezinho, servidor, e a nossa diretora, e a Rosângela, que é servidora, né? Então, mas infelizmente não vem. Fica falando pelas esquinas. E isso que eu acho uma coisa chata e feia. Uma pessoa, um cidadão, que às vezes não tem nem conhecimento, falando bobeira, besteira pela esquina. Então vem aqui na Câmara, né? O senhor Antônio Claudio está ouvindo e convida o Antônio Claudio também, né? É uma luta nossa, que a população venha assistir, né? Tem que ouvir, tem que parabenizar quem está aqui, porque, como eu disse, eu peço até desculpa para a Rosângela, para a nossa diretora
assistente social, porque não é a questão que eu sou contra as pessoas, não, que eu sei que a Rosângela, eu trabalhei com ela lá em 2004, que ela já era assistente social do município, sei do trabalho dela, sei da seriedade dela também, sei que a Regina é uma pessoa séria e trabalha, né? Mas eu brigo e luto pelas regras, né? Por exemplo, essa moça que se inscreveu, eu nem sei quem é, ela não veio. Poderia ter colocado vocês na vaga delas. Então, infelizmente, existe essas contradições. Quando a pessoa se inscreve, ela tem que dar certeza que vem, porque existe até alguns regimentos internos de outros municípios, né, que eles não permitem mais que a pessoa participe da tribuna se ela agendar e não vir. Eu já peguei vários modelos aí da região, então a pessoa, infelizmente, fica com medo de manifestar. É o caso do próprio servidor, uma grande parte tem medo de vir manifestar. Ninguém precisa ter medo de nada, que ninguém manda em ninguém, ninguém é dono de ninguém, cada um tem que defender a sua própria ideia, e eu parabenizo vocês por vir defender a ideia de vocês, o projeto de vocês, né? Eu tenho o direito de pensar o contrário, porque nós vivemos uma democracia, né? Então, parabéns a todos presentes aqui e que venham outras vezes participar das reuniões, com certeza será bem-vindo, né? O debate, não embate, mas o debate sempre vai ser construtivo para uma Guaranesa melhor para todo mundo e para um Brasil, por consequência, o Brasil afora, né? Muito obrigado. Felipe Nádio Laudade vai fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente, para tratar de dois assuntos rapidamente. Primeiro, não poderia deixar de, devido à minha formação em História, de deixar registrado em ata o acontecimento do último domingo 13, da manifestação ocorrida em diversas cidades do país contra a corrupção. É um momento histórico que o nosso país está atravessando, e o que eu penso sobre o assunto é o seguinte, que de Fernando Henrique Cardoso a Lula, passando inclusive pelos japoneses aí da Federal, todos devem ser investigados, e se dever, todos têm que pagar pelos crimes cometidos. Nós não podemos, enquanto brasileiros, aceitar a corrupção deste em detrimento daquele, nem usar a sua corrupção como desculpa. O outro corrompe, eu também tenho o direito de corromper. Eu acho importante que se registre em ata, porque o eleitor vem mudando, vem ficando cada vez mais consciente e exigente. E com isso o Brasil só tem a ganhar. Gostaria de fazer a leitura. Aqui na reunião passada, eu, Juninho e Daniel, solicitamos a convocação do senhor Carlos Fávero para vir aqui tratar de diversos assuntos. E eu achei interessante a resposta, e até com uma certa ironia, porque quando convocado, depois até vou pesquisar, o servidor ele tem obrigação de vir à Câmara. Ele pode negar uma, mas ele tem obrigação de vir na segunda. E ele respondeu o seguinte: todos tendo em mente que ele é o responsável pelo departamento de obras do município. Com referência ao ofício tal, onde a Câmara requer esclarecimentos na forma presencial, solicito justificativa para minha ausência, pois tal convocação deve ser direcionada ao prefeito. Primeiro ele tem que entender que, de acordo com a lei orgânica do município, nós não podemos convocar prefeitos. Então já errou uma vez aqui. Quanto ao andamento e acompanhamento das obras públicas, as mesmas estão sob a condução e responsabilidade do engenheiro Márcio Ferreira, no tocante ao Centro Cultural Pro Infância, no bairro 25 de Dezembro. Se ele é o diretor de obras, como é que ele não é responsável por uma obra? Fico sem entender. A mesma coisa ele declinou para tratar do assunto praça, falando que está a cargo da engenheira Flávia e do engenheiro Álvaro. Desde já, coloco à disposição estes profissionais para todo tipo de questionamento, ou seja, ele tira o dele da reta e põe dos outros, né? Sobre a conservação de vias públicas e manutenção e reparo nas vias fluviais e pluviais, o servidor Alexandre Segrete, que coordena tais serviços, também se encontra pronto a atendê-los. Fugiu mais uma vez da atribuição dele de prestar esclarecimentos e jogou para um terceiro. A limpeza urbana, tão pedida aqui, fica a cargo do senhor Luciano Fonseca. Essa que eu achei interessante, eu vou passar a fazer minhas indicações direcionadas a duas pessoas aqui. Finalmente, quanto à sinalização de trânsito e redutores de velocidade, todas as modificações implantadas e estudos para novas alterações são de atribuição do sargento Godoy, com assessoria dos vereadores Antônio Carlos Pitondo e Mozart Carlos de Brito. Ou seja, as alterações de trânsito não foram feitas pela prefeitura. Foi o Godoy que as fez, que nem é atribuição dele, com apoio, até parabenizo os colegas de parabenizar e dar seus pitacos, dos vereadores Carlão e Mozart. A brincadeira que eu estou fazendo, mas dá a entender aqui do jeito que ele escreveu, que se quiser lombada e consertar as placas, é para os dois que nós temos que pedir.
Aí, por fim, o que eu não entendo de estar lá, responsável pelo departamento, senhor Carlos Valeriano Fávero, e receber uma resposta dessa. Dessa forma, e apresentados os devidos responsáveis por todos os quesitos em pauta, permito-me declinar da honrosa convocação, por não poder contribuir em quase nada com as demandas elencadas, por absoluta falta de conhecimento técnico das obras e por não influir nem acompanhar a execução diária dos serviços afetos ao departamento. O que ele está fazendo lá, então? Só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Tem que mandar a polícia buscar, é o que eu falei. Laércio Garçom vai fazer uso da palavra? Não, senhor. Bem, para terminar, eu só gostaria de dizer que a hora que eu estava vindo para a Câmara, eu recebi um telefonema de uma senhora que chama Maria, eu nem sei quem que é, me reclamando que tinha uma cirurgia marcada, acho que para o marido dela, e tinha sido marcado de pegar ele aqui em Guaranese, tinha que dar entrada no hospital em Alfenas às 7 horas da noite. E até aquele momento, já era mais ou menos umas 6h15, eles não tinham passado para pegar a pessoa para levar para Alfenas para fazer a cirurgia. Eu falei para ela que estava vindo para a Câmara, que eu voltava a ligar para ela, que eu ligava para a Carmen, mas ligava para ela. Eu liguei novamente para ela, e ela me informou que conseguiu a seguinte informação, que ela ligou no hospital, e houve um engano, um erro. Em vez de eles pegarem o marido dela aqui para levar para fazer cirurgia lá no hospital, eles foram buscar ele lá. Só que ele não estava lá, ele estava aqui, tinha que ser levado para fazer a cirurgia, marcada às 7 horas da noite, tinha que entrar no hospital. Em vez de buscar, de levá-lo, o motorista foi lá buscá-lo em Alfenas. Então, é complicado as coisas que acontecem. A gente sabe que o setor público é amplo, é muitos problemas, muitas coisas, mas lá vai dinheiro com transporte, tempo, funcionário, hora extra e tudo mais. Quero também agradecer ao deputado federal Zé Silva, que mandou para a gente aqui para Guaranésia uma emenda para que fosse cadastrado a nossa cidade de Guaranésia, para receber uma emenda de R$100 mil aí para a área de saúde. Falta só agora a liberação do governo depositar esse valor. Eu quero agradecer ao deputado federal Zé Silva, que é um deputado que está comigo desde o início. Trabalhei com ele na campanha para deputado federal. Mandou para a gente aqui, quando ele era secretário do governo do estado, secretário do trabalho, os cursos de cozinheiro, os cursos de pedreiro. Mandou aqui para a gente 500 quilos, meia tonelada de milhos para a Emater, para os sitiantes, né, aliás, sementes de milho, para poder plantar. E esse mesmo deputado também mandou, acho que aquele de leite lá, que o pessoal usa aí, como é que chama? Resfriador de leite, né? Resfriador de leite. Então, só estou dizendo isso porque é um deputado que está comigo já há algum tempo. Eu coloquei na internet os agradecimentos a esse deputado federal para essa verba de R$100 mil que ele conseguiu. E o partido dele, que é a Solidariedade, ele era do PDT quando eu conheci ele. O Partido de Solidariedade veio para minha mão. Eu não quis montar o partido, eu já estava no PDT. E passei esse partido para frente aí, para a mão de outras pessoas. Que eu acho que todos, quanto mais candidatos, democracia, eu acho que é um direito de todos. E esse partido colocou na rede social que foi o padre Donizete conseguiu R$100 mil aí da emenda do Zé Silva. Realmente Zé Silva também mandou para ele informando essa emenda, porque ele faz parte do Solidariedade, o padre faz parte desse grupo, junto com os demais que lá compartilharam. E é claro que, sendo candidato, pré-candidato a prefeito, o padre, é claro que o Zé Silva vai lá dar um aval para ele, né, uma moralzinha de dizer que está mandando R$100 mil para Guaranésia. Mas quem foi em Brasília e ficou 2, 3 dias fora de Guaranésia atrás disso foi eu. Quem correu com o Zé Silva na eleição e para baixo para cima aí foi eu. Mas, se eles estão levando um pouco do nome, estão usando isso, não fico triste não, porque o importante é que esse dinheiro veio para Guaranésia e vai ser utilizado na reforma do PSF lá do Renovação. Eu não fui ainda saber na Secretaria de Saúde, eu não tive tempo, se esse recurso só poderia ser usado dessa forma.
porque eu liguei para o João Carlos na segunda de manhã, dizendo que tinha até terça, e eles já tinham providenciado toda a papelada para poder colocar a Guaranésia lá para receber esse recurso. E eles fizeram o projeto colocando a reforma do PSF do Jardim Renovação. Eu não sei se poderia ser usado de outra forma. Eu gostaria que pudesse ter sido usado nas cirurgias aí, para dar uma amenizada nessas cirurgias que estão todas paradas aí. Mas, infelizmente, não sei princípio. Se for, eu vou questionar, tá? Se pudesse ter sido usado nas cirurgias, eu vou questionar, porque a minha vontade seria essa. Mas, de qualquer forma, vindo esse dinheiro para a Guaranésia, eu acho que está de bom tamanho. Fico muito feliz dessa conquista, de eu estar fazendo parte junto com esse deputado federal. No mais, eu agradeço mais uma vez as senhoritas diretora do departamento e também a assistente social que me procuraram. Apenas achei que teriam o direito de resposta por ter citado o nome delas na reunião passada, que quando foi colocado em votação esse projeto, um vereador ou mais colocou por que elas não vêm aqui explicar o projeto, por que elas não vêm aqui informar, né, a extensão, o que é realmente esse projeto. E elas vieram. Eu falei até para a Regina, acho que nem tem necessidade, porque o projeto foi aprovado na primeira e eu acredito que seja aprovado na segunda também. Mas ela disse, não, eu gostaria de explicar porque eu fui citado. Sendo assim, dando direito de resposta dela, eu coloquei aqui para que pudesse ser levado em plenário. A priori eu coloquei antes já com a intenção de que senhores vereadores que vão votar um projeto, um pouco mais de informação e teor sobre o mesmo, acho que não é nada a mais. Aliás, os senhores vereadores têm que votar sabendo ou não. Nós tivemos o Mozart que foi lá saber do projeto, procurou ela. Eu acho que mais um vereador que eu fiquei sabendo que passou lá, e os demais eu não sei. Então eu acho que era muito importante ela estar falando. Ela vai estar à disposição, já passou, já foi aprovado, mas está à disposição aí dos senhores vereadores aí para falar a respeito dessa extensão no quadro de assistente social da Prefeitura de Guaranésia. Muito obrigado por vocês terem vindo. Me desculpem se vocês não fizeram o uso como vocês gostariam, mas essa Casa de Lei está sempre à sua disposição e à disposição de todos servidores e diretores da Prefeitura Municipal. Uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.